Mais uma vez, uma boa estratégia para resolver problemas desse tipo é tentar identificar a lei de cada um desses comportamentos, ou seja, há uma lei, há uma fórmula que calcula quanto se paga para cada um desses estacionamentos. Vamos tentar montar uma tabela com esses valores. Primeiro, para o estacionamento A. Quem fica 1 hora no estacionamento A paga 5 reais. Quem fica 2 horas paga 8. Quem fica 3 horas paga 11. Ou seja, se eu olhar para essa sequência, eu posso criar a minha função relacionada ao estacionamento A. Então vamos tentar fazer isso aqui. O valor a ser pago é dado por um valor de referência, e aí eu vou pegar o 5, vou escrever aqui 5, mais a taxa de variação, que é 3, que multiplica x, menos o x do valor que foi escolhido como referência, que é o 1. Bom, então essa é a lei, a fórmula relacionada ao estacionamento A. Você pode até fazer a distributiva e simplificar e transformar isso em V igual a 3x mais 2. Pronto, está aí a lei escrita de uma forma enxuta. Vamos agora para o estacionamento B. No estacionamento B, quem fica 1 hora paga 4. Quem fica 2 horas paga 8. Quem fica 3 horas paga 12. E aí, olhando para essa sequência, parece bem natural que você perceba que isso aqui são os múltiplos de 4. Então, a lei relacionada aqui vai ser 4x. Quando o x é 1, deu 4. Quando o x é 2, deu 8, e assim por diante. E agora a gente vai construir a tabela para o estacionamento 6, que cobra 6 reais pela primeira hora e 2 a cada hora subsequente. Então, quem fica 2 horas paga 6 mais 2. E quem fica 3 horas paga 6 mais 2 mais 2. Portanto, eu vou a 10. E aí, de novo, vamos prestar atenção nessa sequência aqui e vamos criar a lei. Valor a ser pago, vou pegar o valor de referência 6, mais a taxa de variação, que é 2, x menos 1. Se eu fizer a distributiva, eu obtenho 2x mais 4. Você pode até perguntar por que eu não fiz essa mesma construção no estacionamento B. Eu poderia ter feito, pego 4 como valor de referência, mais a taxa de variação, que é 4, x menos 1, e aí se eu fizer a distributiva vai dar essa expressão que está aí. E aí eu preciso ver quem é o mais vantajoso. Na verdade, o mais vantajoso depende. O mais vantajoso depende pelo seguinte. Vamos tentar entender quando é que essas cobranças se equivalem. Quando é que o estacionamento A vai cobrar a mesma coisa que o estacionamento B? Para descobrir isso, basta que eu pegue as duas expressões e iguale. Então eu vou fazer aqui, 3x mais 2 igual a 4x, e isso vai me dar x igual a 2. Então significa que elas se equivalem quando x é igual a 2. De fato, eu estou vendo aqui, fica igual. Aliás, eu estou vendo que as três se encontram nesse mesmo ponto. Então, vamos tentar estudar isso melhor. Se eu colocar num gráfico, eu atirei numa coisa e acertei na coisa e em outra coisa que eu não estava prestando atenção. Ou seja, eu acabei descobrindo que os três cobram a mesma coisa quando a permanência é de 2 horas. Então, vamos botar aqui valor, tempo. O estacionamento A começa cobrando 5. O estacionamento B começa cobrando 4. E o estacionamento C começa cobrando 6. Então, perceba que o estacionamento C começa mais caro. Entretanto, ele é o que cresce mais lentamente, porque ele cresce de 2 em 2. Quem cresce mais rápido é o B, que começa lá no 4. Então, o B
é o que tem o crescimento mais rápido, porque ele cresce de 4 em 4. O estacionamento A começa no 5 e aumenta de 2 em 2. Deixa eu melhorar esse meu desenho aqui. De 2 em 2 não, de 3 em 3. Se encontra aqui. E o estacionamento C começa no 6, mas ele é o que cresce mais devagar, ele vai aumentando, esse sim, que vai de 2 em 2. E eles se encontram, talvez fosse melhor eu escrever aqui para você quem é quem. Esse risquinho que está em cima aqui é o que começa lá no 4, é o estacionamento B. Depois, quem começa no 5 é o estacionamento A. E depois, o estacionamento C. Então, eu percebo que se a gente ficar 2 horas lá, vai ser indiferente. Se a gente ficar menos de 2 horas, o mais barato será ficar no estacionamento B. E se a gente passar de 2 horas, o B fica o mais caro e o C passa a ser o mais barato. Então vamos ver o que as opções nos dizem. No estacionamento A, é mais vantajoso ficar no estacionamento A, desde que o automóvel fique estacionado por 4 horas. Isso não é verdade. O A não é vantajoso em momento algum. Antes do 2, ele perde. Está aqui o estacionamento A. Aqui o estacionamento C e aqui o estacionamento B. Antes do 2, o A perde para o B. Então, o A não... E depois do 2, o A perde para o C, que fica mais barato. Vamos ver a letra B. No estacionamento B é mais vantajoso desde que o automóvel fique estacionado por 3 horas. Não é verdade. Se ele ficar 3 horas, o B fica mais caro do que todos os outros. Em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado por 1 hora. Não é verdade. Em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado por 2 horas. Isso é verdade. E na letra E diz que é mais vantajoso ficar no estacionamento C, desde que o automóvel fique estacionado por 1 hora. A gente já viu que antes de 2 horas o estacionamento C é o pior de todos. Por isso a resposta é a letra D.